Oiê! Gente, para começar hoje, eu preciso explicar algo muito importante. Que Só quando eu entendi, eu consegui emagrecer. Você já ouviu falar de resistência insulínica? Talvez nunca ninguém tenha te explicado isso de uma forma mais coerente, né? A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas. Ela funciona como uma chave que abre porta das células, permitindo que o açúcar entre e vire energia. Quando tudo funciona bem, a glicose entra na célula e o corpo usa isso como combustível. Na resistência insulínica, as portas começam a não abrir direito, sabe? As células elas ficam surdas e aí elas não aceitam bem a insulina. Então o corpo precisa produzir mais insulina para tentar empurrar a glicose para dentro dessas células. O que acontece com isso? O açúcar fica muito alto no sangue, a insulina fica alta no sangue e o excesso vira gordura armazenada. Isso gera um ciclo metabólico. Quanto mais açúcar, mais insulina, mais gordura, mais resistência, mais dificuldade de emagrecer. E por isso a pessoa se sente com mais fome, mais compulsão, mais vontade por doce, mais dificuldade de perder gordura abdominal. E isso não é falta de força de vontade, isso é uma desregulação metabólica. A principal causa disso é uma alimentação rica em açúcar, farinha, carboidratos refinados, beliscos constantes, né, no longo do dia. Só que agora vem a parte mais importante. Isso tem solução. Quando você reduz os carboidratos, ajusta a alimentação, prioriza proteína e gordura boa, começa a usar estratégias como low carb e jejum de forma correta, a insulina cai. E quando a insulina cai, as células voltam a responder melhor. É como se a fechadura tivesse sido consertada. O corpo volta a usar a gordura como energia, o metabolismo volta a funcionar, emagrecimento deixa de ser sofrimento, vira consequência. Então, resistência não é uma sentença, é um estado metabólico reversível quando feito do jeito certo. É exatamente isso que aconteceu comigo e que é o que eu passo para as pessoas. Juntar ciência e inteligência, sem sofrimento. Então hoje eu vou ensinar como começar o jejum de 12 horas junto com uma alimentação low carb a princípio, de forma simples, segura e sem sofrimento. Se você quer emagrecer, perder barriga, melhorar a saúde, mais energia, esse vídeo é para você, vem comigo. O tempo que você fica sem comer entre o jantar e o café da manhã é muito importante. E no mínimo seria um bom 12 horas. Então, janta às 8, toma café às 8. Simples assim. Esse jejum ele é mais seguro, fácil de adaptar e mais sustentável. O corpo vai usar a gordura como energia, sem estresse, sem passar mal, sem loucura. Tá bom? Então, o low carb significa reduzir o consumo de açúcar, farinha branca, massa, pão, doce, alimento ultraprocessado e priorizar gorduras, proteínas, legumes e verduras e frutas de baixo carboidrato, que tenham poucos amígdalos. Então, como exemplo disso, a gente utiliza, por exemplo, as folhas verdes escuras, saladas, né? Tomar sempre muito cuidado com o que tem muito amido, então mandioquinha, abóbora. A abóbora tem menos, mas nessa primeira fase ainda é permissível, né? É permitido o consumo da abóbora. E aí, tomar cuidado com batata doce, batata inglesa, isso a princípio, tá? Isso para você desinflamar o que já está muito inflamado, tá? Mais de 90% da população tem resistência insulínica, infelizmente, né? Então, a gente precisa entender que o nosso corpo precisa entrar num estado metabólico saudável para poder aceitar alguns outros tipos de alimento. Né? Então, lá atrás, quando eu comecei exatamente assim, com um jejum de 12, que é bem tranquilo, come às 8 da noite, come às 8 da manhã, ou às 7 da noite, às 7 da manhã. Claro que tem dias que não vai dar, não tem problema, volta para o jejum outro dia, tá bom? Exceções são exceções, não são regras. E aí o que eu falo muito é consuma alimentos que tenham gordura e proteína. Por quê? Porque além de regular o teu metabolismo, eles te dão uma saciedade muito maior. Então, sentir fome para quem faz dieta é horrível. É horrível porque estraga qualquer dieta. Né? A gente vai começando, eu tô com fome, tô com vontade de comer tal coisa, né? E aí você tem um espaço, porque você, normalmente numa dieta restritiva, sei lá, flexível, você come em pouca quantidade. Então você continua sentindo fome, certo? Na low carb, cetogênica, enfim, o que acontece? Como você come mais gorduras e mais proteínas, você não sente essa compulsão, essa vontade. Associado ao jejum, melhorou ainda mais. Então, o melhor jeito de começar um jejum e uma low carb é jejum de 12 horas, a princípio. Aí pode ficar fazendo por 2, 3 semanas, um mês. A partir do momento que você se sentir confortável nesse espaço de jejum, aí você pode aumentar 1 horinha, depois você aumenta mais 1 horinha.
E assim você vai se sentindo, vai vendo como o seu corpo se adapta e como você se sente também, né? Que é muito importante. Quanto à alimentação, gente, qualquer pessoa pode fazer low carb. Qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade que não mama no peito, né, exclusivamente óbvio. Quando você começa a introdução alimentar para uma criança, por exemplo, é muito permissível que você possa dar alimentos de baixo carboidrato, né? Essa criança não precisa começar a inflamar desde cedo, né? Então, a mãe vai lá, então, um biscoitinho de polvilho. Eu não sei o que. Gente, não precisa disso. É frutinha, de preferência que tem menos frutose, porque a frutose ela entra como glicose, a insulina reage. Então, assim, isso aí, gente, é fisiologia, né? É como o nosso organismo funciona. Isso não é ninguém que me contou, isso não foram estudos que fizeram, isso é fisiologia humana, é DNA. Ponto. Aí as estratégias usadas, sim, que vão ser estudos, né? Então, hoje, realmente, para começar uma low carb, você começa com alimentos da natureza, alimentos saudáveis, né? Muita carne, de preferência as carnes gordas, sim, tá? Cupim, costela, as carnes fraldinha, maminha, pode comer filé mignon, pode comer patinho, mas sempre é bom carnes que tenham gordura, elas dão muito mais saciedade. E, gente, atenção, eu não sou médica, estou estudando nutrição, mas isso é experiência própria minha e de várias pessoas que fizeram o que eu propus, tá? Gordura que come não é a mesma gordura do corpo, pelo amor de Deus. Quem traz gordura para o corpo são os carboidratos, é a glicose. Então, não se preocupem em comer gordura, isso não dá problema no coração, isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Já tem mais de bilhões de estudos e ainda tem um monte de gente, principalmente cardiologistas ultrapassadíssimos que não estudam, que simplesmente é aquilo que aprenderam e ponto final, e que não entenderam ainda que nosso corpo consegue muito bem metabolizar as carnes gordas, né? A gente tem ácido clorídrico dentro da gente, então tudo funciona muito bem, nosso corpo foi feito para consumir isso, né? Nosso corpo não foi feito para consumir biscoito de polvilho, não foi feito para consumir salgadinho, McDonald's, enfim, etc, etc, etc. Gente, comer comida natural é maravilhoso, né? Carnes, gorduras, azeite, manteiga, banha, enfim, o que você quiser, castanhas. Gente, só cuidado. Nesse primeiro momento, ok comer tudo isso, mas para quem já está muito perto de atingir os objetivos, cuidado com low carb eu estou fazendo low carb, eu estou fazendo cetogênica, então eu posso comer muito queijo, muita castanha, muitos... Não, gente, também o excesso de calorias também faz com que a gente trave o processo de emagrecimento. Então, tomem cuidado com isso também. Por hoje é só. Eu peço muito para que vocês escrevam aqui o que vocês querem ver, ouvir, tá bom? Porque aí eu vou trazer mais coisas. E a gente está se programando já para começar as lives em breve, muito breve. Tá bom? Então, por enquanto, como eu disse para vocês nos outros vídeos, eu estou trazendo um pouco mais de conteúdo de como foi para mim o meu processo de perder 74 quilos, né? De emagrecer os 74 quilos, na verdade 75, porque eu ainda continuo em processo, eu ainda quero emagrecer uns 6, 7 quilos, então eu ainda continuo em processo, claro que agora é muito mais lento, o corpo entende que ele precisa economizar energia, então a gente vai mudando as estratégias, e é isso, e em breve eu vou trazer algumas estratégias e vou testar em mim, e aí vocês vão acompanhar comigo. A próxima que eu quero testar é a dieta da selva, que é uma dieta de alimentação natural, né, sem nenhum ultraprocessado e nem processado, e quero ver o que vai acontecer. Mas para isso eu ainda vou fazer meus exames, para poder acompanhar esse mês e mostrar todo dia para vocês. Eu acabo mostrando lá no Instagram o dia a dia, né, e aqui eu trago um resumão, tá bom? Um beijo para vocês, tenham um fim de semana abençoado, uma semana abençoada, fiquem com Deus.